Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa. Peguem os materiais de vocês, deixem disponível onde vocês estão estudando. Então vamos abrir a nossa apostila na página 27 e continuar um pouquinho o assunto que nós aprendemos na aula passada, que foram os verbos no seu modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. E nós também vimos que esses modos podem estar no presente, no passado, ou pretérito, ou no futuro. Lembra que nós colamos os adesivos na página anterior? Vamos lá então, vamos continuar um pouquinho sobre este assunto, ok? Você já viu que o modo indicativo expressa certeza e o modo subjuntivo expressa dúvida, desejo ou incerteza. Veja a seguir alguns exemplos que vão ajudá-los a compreender esses verbos indicando modo. Então, olhem lá. Ele corre. O corre está destacado e ele está no presente do indicativo. Ele corre 5 quilômetros. Ok? Eu estou afirmando que ele corre 5 quilômetros. Abaixo, que ele corra. Então, está no presente do subjuntivo, como está indicando a flechinha aí. Estou duvidando. Eu duvido que ele corra 5 quilômetros. Então, eu estou duvidando que ele vai correr 5 quilômetros. Aqui na frase, no caso, está no presente. Então, eu duvido que ele corra 5 quilômetros. Ok? Abaixo. Ele corria. Pretérito, ele corria, pretérito do indicativo. Eu estou afirmando que ele corria 5 quilômetros. Então, eu entendo que hoje ele não corre mais. Então, pretérito do indicativo, que ele corria, mas hoje ele não corre mais. Então, passado já aconteceu. Por último, se ele corresse, pretérito do subjuntivo. Então, eu estou duvidando se ele corresse. Se ele corresse, talvez chegaria mais cedo. Mas eu não sei se ele vai correr, tá bom? Então, é pretérito, eu estou duvidando, ok? Agora, vamos completar essas frases a seguir com os verbos em destaque no tempo, se vai estar no passado, presente ou futuro, e no seu modo, se vai estar no modo indicativo ou subjuntivo. O modo imperativo, que indica ordem, nós vamos estudar um pouquinho mais na próxima unidade, tudo bem? Então vamos lá, letra A. Você precisa pensar melhor antes que, olha o verbo que está em parênteses, tomar uma decisão. Então, como esse verbo vai ficar na minha frase? Você precisa pensar melhor antes que tome uma decisão. Então, ele está como aqui? Ele está no subjuntivo, numa dúvida, ou no indicativo? Ele está no presente, no passado ou no futuro? Vou ler a frase novamente. Você precisa melhor antes que tome uma decisão. Então, ele está no indicativo, no presente. Letra B. Talvez minha irmã olha o verbo entre parênteses, visitar, hoje. Então, talvez minha irmã nos visite hoje. Isso é uma certeza ou é uma dúvida? O que vocês acham que esse verbo colocado nessa frase vai ficar como? Uma dúvida. Porque olha como eu comecei a minha frase. Talvez minha irmã nos visite hoje. Então, é subjuntivo. Eu estou expressando uma dúvida. No futuro, porque ainda pode acontecer. Letra C. Quero que, olha o verbo entre parênteses, saber, que gosto muito de você. Então, quero que saiba
que gosto muito de você. Eu estou afirmando ou estou duvidando desse sentimento? Estou afirmando. Então, é uma afirmativa. Então, é um verbo. Então, este verbo está no modo indicativo. Letra D. É preciso que, olhe o verbo entre parênteses, voltar, amanhã. Então, é preciso que volte amanhã. Eu estou me expressando uma dúvida ou estou indicando uma certeza? Que eu preciso de você aqui amanhã, eu preciso que você volte amanhã. Uma certeza. Então, completaram? Vamos para a próxima. Leia a estrofe da cantiga Se Essa Rua Fosse Minha. Então, agora vamos identificar como esse verbo está, em que modo ele está. Ele está no modo indicativo? Eu estou indicando que a rua é minha? Ou eu desejo que essa rua fosse minha? Se essa rua fosse minha, é um desejo, né? E não é uma certeza. Então, esse verbo está no modo subjuntivo, porque ele deseja que a rua seja dele. Agora, vamos observar este anúncio que tem a seguir. Olhem só, são duas imagens iguais e olhem o que está escrito. Escovados com a torneira aberta. E ao lado, escovados com a torneira fechada. Então, aí já me remete uma análise, que eu escovando os meus dentes com a torneira aberta ou com a torneira fechada, o resultado é igual. Então, olha a mensagem embaixo. A diferença é o uso consciente da água. Então, esse anúncio está se referindo a usar a água de maneira correta. Eu não preciso deixar a minha torneira aberta enquanto eu estou escovando os meus dentes, não é verdade? Então, letra A. Qual é a finalidade desse anúncio? Que finalidade esse anúncio tem? De conscientizar as pessoas sobre o uso da água, sobre não desperdiçar essa água. Letra B. Observe a cor da letra utilizada nos enunciados. Ela tem relação com qual aspecto do anúncio? Então, as letras estão escritas em branco. E o que eu quero mostrar esse anúncio que é branco, que eu consigo deixar sem sujeira? Os dentes. Então, a letra desse anúncio me remete à cor dos dentes. Letra C. Para convencer o leitor sobre o uso consciente da água, o anunciante usa o argumento. A diferença é o uso consciente da água. Vamos identificar nessa frase onde está o verbo? A diferença é o uso da água. Qual é a minha ação nessa frase? Consciente é a característica, né? Diferença também. Água é o meu substantivo. Então, qual é o meu verbo? Uso, que vem do verbo usar. É a minha ação. Olha onde está a ação na frase. O que eu faço, né? Então, olha a perguntinha que vem a seguir. Que modo verbal foi empregado neste argumento? Então, qual modo verbal foi? O indicativo, o subjuntivo ou o imperativo? A diferença é o uso consciente da água. Eu estou afirmando ou estou duvidando? Eu estou afirmando. Então, esse verbo está no modo indicativo. Agora, pesquise em jornais e revistas anúncios em que é utilizado o modo subjuntivo, que indica dúvida ou que indica desejo, e leve para compartilhar com os colegas. Mas vocês não vão trazer para compartilhar com a professora, então vocês vão pesquisar e colar no caderno, tá bom? Então peguem o caderno de português e escrevam atividades referente à página 28, língua portuguesa. Palavras no modo subjuntivo.
Achou as palavras, quantas vocês acharem, tá bom? Pode ser 2 ou 3 ou 4 ou 5, vai depender de quantas vocês encontrarem, e colhem no caderno de vocês. Podem pesquisar em jornal, em revistas, em livros, se vocês quiserem. Livros eu acho difícil, porque daí vocês vão ter que cortar o livro de vocês, né? Então, podem pesquisar em revistas, de jornais, em panfletos, esses modos subjuntivos. Lembrando que eles indicam dúvida ou desejo. Exemplo, tem na revista a imagem de um carro. Eu imagino viajando com este carro. Eu me imagino viajando com este carro. Viajando vem do verbo viajar. Dentro dessa frase, ele ficou com característica de desejo. Então, eu não tenho ainda. Então, para vocês pesquisarem, o que vocês têm que ficar atentos? Em algumas palavras. Talvez. Então, se no anúncio tiver a palavra talvez, ele me gera uma dúvida. Então, eu sei que ali o verbo vai estar no subjuntivo. Se e se também me indica uma dúvida. Também vai estar no modo subjuntivo, ok? Então, essas foram as atividades até aqui. Então, assim nós finalizamos a nossa primeira aula, finalizando o assunto sobre os verbos e o seu modo, no indicativo, no subjuntivo e no imperativo, ok? Então, beijo, galerinha! Até a próxima!